galerinha, beleza? Como no Coque Online não tem a aula que seria lá o nosso módulo 36, ela não tem a aula de reações sucessivas. Depois ela tem lá, as próximas aulas já até tem lá. E aí eu vou indicando para vocês. Então fiquem atentos na orientação, tá? E o legal é o seguinte, essa aula é bem rapidinho mesmo, é só para vocês terem uma noção. Quando eu tenho uma sequência de reações, como que faz para eu somar e obter uma reação final, a reação que eu chamo de global. Então esse é o objetivo de hoje, entender como que faz isso. O resto da estequiometria é tudo que vocês já viram em sala de aula lá, certo? Beleza. Então eu optei por começar com esse slide aqui para vocês lembrarem, né, que um mol equivale. Quanto vale um mol? Depende, né? Depende do que você está analisando. Se é quantidade de moléculas, são 6 vezes 10 a 23. Se você está falando de volume de um gás, 22,4 litros na CNTP, que é condição normal de temperatura e pressão. Na verdade, aqui tem um errinho, né? 0 graus Celsius e 1 atm, certo? E massa molar depende do composto que você está estudando, da substância que você está estudando. Você vai calcular lá a massa, procurando a tabela massa de cada elemento, soma a massa de todo mundo, aí você vai ter a massa. Se você considerar em gramas, você está falando que é a massa de um mol daquele composto. Isso serve para qualquer coisa que você fizer isso. Beleza? Então, bora lá. Então, relembrando aí, ó, essas informações. Qual que é os passos? Você escrever a equação, balancear os coeficientes e estabelecer a regra de 3. Lembra? Vai colocar quem que está envolvido. Se ele está dando... primeiro você coloca a informação da estequiometria. E aí olha na perguntinha. Ele está perguntando em massa? Ele está perguntando em mol? Então já circula lá os carinhas que você acha interessante. Opa, ele perguntou desse, deu informação desse. Essa informação ele me deu em mol. E essa ele me perguntou em massa. Então você já sabe as grandezas que você vai utilizar das substâncias que ele te apresentou no exercício, tá? Então assim, faça com calma e faça as etapas que sempre você vai conseguir resolver. O que é essa tal de reação em etapa? Já está aqui um exemplo já, e a gente vai resolver para ficar mais fácil para vocês entenderem. Gente, reações em etapas é o seguinte, é uma reação que acontece, eu consigo representar o processo em várias reações. Eu consigo representar em um só, mas eu consigo representar em outros. Que é a realidade, na verdade. A gente faz primeiro uma reação, depois faz a outra. E no final das contas, a gente fez lá todo um processo, tá? Por exemplo, eu vou fazer um bolo. Eu pego lá, quebro o ovo no trigo, mexo o trigo, aí estou fazendo a cobertura. Em outra etapa diferente, o bolo está assando, eu estou fazendo a cobertura. Depois eu juntei, mas qual que é a etapa final? Juntar todos os ingredientes e obter o bolo com a minha cobertura. Certo? Independente, mesmo que eu não fiz os processos. Só que aqui os processos são dependentes, porque você só vai conseguir colocar a cobertura no bolo se você tiver o bolo, senão não consegue. Mesma coisa acontece aqui, tá, gente? Desculpa o barulho, eles estão fazendo obra aqui embaixo. Mas vamos lá. Eu peguei um exercício 5 lá da lista de vocês. O cobre metálico é obtido a partir do sulfeto de cobre 1 e em duas etapas subsequentes, representadas pelas seguintes equações. Então ele está falando, ó, para obter cobre metálico, eu faço duas reações. Eu pego sulfeto de cobre, o Cu2S, mais oxigênio, e transformo ele em óxido de cobre, mais dióxido de enxofre. Esse óxido de cobre que eu formei na etapa 1, eu vou fazer outra reação com ele. Com quem? Com carbono, grafite. E aí eu vou ter o cobre metálico e monóxido de carbono, que é o CO. E ele fala, em uma unidade industrial, 477 kg de sulfeto de cobre reagiram com 100% de rendimento. Todos os exercícios que a gente fez até agora, 100%. Na próxima aula, a gente já vai entrar excesso ilimitante, rendimento e pureza. São as próximas aulas. Então, por enquanto, tudo é perfeito. A reação, tudo que você põe para reagir, reage e dá produto esperado, certo? Em cada uma das etapas. Nomeie os dois gases, formados nesse processo. Em seguida, calcule o volume em litros de cada um desses gases, admitindo o comportamento ideal e condições normais de temperatura e pressão. Falou da CNTP, tá, gente? Nomear os gases, isso aí é lá do primeiro ano, né? Relembrar a nomenclatura. Quais são os gases formados?
é monóxido de carbono na segunda etapa e na primeira o dióxido de enxofre. Beleza? Então vamos lá. Como que eu vou resolver esse exercício? A gente tem que achar a equação global. Ou seja, eu tenho que somar as equações. Gente, é somar, literalmente somar, igual uns sistemas de equações lineares lá. Sistemas lineares vocês aprendem em matemática. X mais y igual a tanto. 2x mais 3y igual a tanto. Você vai somar. Só que a setinha na reação química ela significa igualdade, né? Então, o que eu vou fazer? Tenho a primeira etapa, tenho a segunda etapa. Para eu sumir com uma coisa que aparece, reparem que é o óxido de cobre que ele aparece nas duas etapas. Eu posso cancelar, posso desaparecer com ele. Mas como que eu vou fazer isso? Você precisa dobrar toda a estequiometria da sua etapa 2. Então já está aqui 1 vezes 2. E aí eu vou conseguir sumir com esse cara, porque ele não precisa aparecer. Porque ele foi produzido numa etapa e consumido na outra. Ele não existe mais. Certo? E aí, pensando que o processo é perfeito, eu vou somar, ou seja, eu vou cortar esses dois carinhas. Olha que legal. E aí eu vou somar o que restou. O que restou? Sulfeto de cobre, mais 3 oxigênios, mais 2 carbonos grafites, formando cobre metálico, dióxido de enxofre e monóxido de carbono. Ô, gente, deu uma gafe aqui, ó, desculpa. Acho que é até lá do exercício. O 4 aqui, ó, não foi, tá? Desculpa, eu tirei print da resolução, então acabou que o erro foi da fonte que eu peguei, então peço desculpa. Mas tem um 4 aqui, mas não interessa pra gente, interessa as espécies gasosas. Então esse erro não interferiria no resultado e não vai interferir no resultado da nossa equação. Beleza? O que você tem que lembrar? Qual é o volume molar dos gases? 22,4 litros por mol. Ou seja, um mol de qualquer gás na CNTP ocupa um volume equivalente a 22,4 litros. Outro detalhe importante, qual que é a proporção dos gases formados? 2 para 2, ou seja, 1 para 1. A quantidade de mol que eu formo de um é exatamente a quantidade de mol que eu formo para o outro. 2 para 2, simplificando 1 para 1. Podia falar 10 para 10, dá na mesma, tá, gente? E aí eu vou montar, gente, a massa molar do sulfeto de cobre, a massa do enxofre, mais 2 vezes a massa do cobre, vezes 2, que é o coeficiente estequiométrico, dá 318 gramas. Eu sei que isso produz 2 mols de monóxido de carbono na CNTP. 1 mol é 22,4, 2 é o dobro, 44,8 litros. Beleza? Aqui ó, a unidade está em quilos. Eu não posso, senão aqui eu tenho grama, aqui tem que ter grama, porque aqui é litro e eu quero uma resposta em litros, tudo bem? Então eu tenho que transformar 477 quilos em gramas. Só multiplicar por 1000, tudo bem? Multiplicou, faço a regra de 3, volume é igual a 67.200 litros de CO produzido. Beleza, chegou na sua resposta certa. Tranquilo? É uma questão aberta, tá? Uma questão da UERJ, né? De 2013. Mas que aí exemplifica legal o que a gente está fazendo mesmo, tá? Que é a ideia dessas reações consecutivas, tá, gente? Então, assim, não se preocupa muito, não fica muito pesar, né? De, ai meu Deus, será que eu vou conseguir fazer isso? Faz com calma. Vocês veem que a estrutura para resolver é a regra de 3, o mais difícil é montar, mas se você tem reações em sequências, soma elas. Corta o que tem de um lado com o que tem do outro lado da outra. Você pode cortar. Beleza? Tranquilo, gente? Fico por aqui. Um beijo grande, se cuidem. Tô morrendo de saudade. Não vejo a hora da gente voltar a ter nossas aulas aí. Mas é um mal necessário. Beleza, gente? Até mais. Abraço.